Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com. Eu tenho uma dica de gramática muito interessante para estar passando hoje. É a respeito do verbo to decide. Falaremos a respeito do verbo to decide, que em português significa decidir. O verbo to decide, ele rege preposição e trabalha a ideia de infinitivo, caso um verbo venha após. Ou seja, a estrutura, verbo to decide, preposição to, mais verbo no infinitivo. Só que, neste exemplo, eu quero trabalhar duas situações onde eu estarei utilizando o passado simples, simple past, na forma negativa, onde vamos observar uma diferença de significado. Portanto, prestem bem atenção nos exemplos. Primeiro exemplo. I didn't decide to travel to the United States. I didn't decide to travel to the United States. Eu não decidi viajar para os Estados Unidos. O segundo exemplo. I decided not to travel to the United States. I decided not to travel to the United States. Eu decidi não viajar para os Estados Unidos. Eu decidi não viajar para os Estados Unidos. É interessante. Por quê? Eu trabalhei duas sentenças no passado simples. E o mais interessante, na forma negativa. Portanto, ao falarmos I didn't decide to travel to the United States, o que significa? Significa que a decisão de viajar para os Estados Unidos não foi tomada. Eu posso ir para os Estados Unidos, como posso não ir. Ou seja, eu ainda não decidi se eu vou para os Estados Unidos. É interessante. E no segundo exemplo, I decided not to travel to the United States. Eu decidi não viajar para os Estados Unidos. Ou seja, a decisão foi tomada e eu não vou para os Estados Unidos. E é interessante porque estamos falando de passado simples, estamos falando de forma negativa com significado completamente diferente. Portanto, muito cuidado com a estrutura, porque conforme a estrutura utilizada é a forma como você será entendido por quem não fala a sua língua. Percebe o quanto é importante estudar estrutura gramatical também além da linha de raciocínio? Isso é fantástico. Para você que hoje busca domínio na língua inglesa, muito cuidado com estrutura gramatical. Uma dica bastante interessante. Nos próximos vídeos eu estarei citando outros exemplos para que possamos juntos aumentar o nosso domínio, não só da língua inglesa, como também da língua portuguesa. Eu sou Márcio Antunes, professor de inglês particular e tradutor e intérprete aqui na Império Com. Até o próximo vídeo.